Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum na meditação, principalmente pelo aluno iniciante, que é a parte de dor. Como a pessoa tem que ficar parada, tem que ficar sentada numa posição específica durante todo o tempo da meditação, então não tem muita movimentação, porque senão ele vai distrair a mente, é importante ficar parado. Ele vai experimentar provavelmente algumas sensações estranhas que ele nunca teve. Então é muito comum uma certa dor, uma certa pressão no joelho, nos pés, dormência também nas pernas, principalmente nos pés, talvez uma dor nas costas por ter que ficar com a coluna reta por bastante tempo, a pessoa não está acostumada, né? Passa o dia inteiro um pouco curvado, essa musculatura não está ainda bem treinada. Então existem algumas soluções que a gente pode usar na ideia de eliminar ou pelo menos retardar esse desconforto. Então, se hoje esse desconforto em 5 minutos você começa a sentir um desconforto, de repente depois isso vai passar para 10, 15, 20, meia hora. A ideia é que você fique bastante tempo com o corpo confortável para poder focar na meditação no que é mais importante, que é o treinamento mental, que é toda a parte de observação da mente. Então, se o corpo começa a atrapalhar, já era. Aí você tem vários problemas, né? O problema maior, que seria a mente, passa a ser deixado de lado, porque essa dor vai chamar muita atenção e vai ter uma hora que você vai ter que acabar com tudo e fazer outra coisa e meditar só no dia seguinte. Então, existem algumas posições de meditação que são mais indicadas. Primeira coisa que a pessoa fala: posso fazer deitado? Deitado não, que você vai dormir. Em 10 minutos você vai estar dormindo. Sentado, encostado em alguma parede, numa cadeira, um sofá, também não vai dar, porque você vai começar a se concentrar, só que vai ficar confortável demais e o risco de dormir também na posição é muito grande, ou de simplesmente relaxar tanto que aí a respiração já não fica boa, porque o lance das costas retas é pela respiração, para liberar espaço nos pulmões, para que você consiga fazer uma respiração extremamente controlada, extremamente consciente. Então, encostado em alguma coisa também não dá. Chegou-se à conclusão que as melhores posições são com pernas cruzadas, e aí a gente tem a posição clássica, que seria o Padmasana, né? Padma é uma flor de lótus, então são os dois pés por cima das coxas. Essa é a posição mais avançada e mais indicada. Por quê? As costas ficam retas mais fáceis, o quadril fica travado com os pés em cima das coxas. Só que o Padmasana exige uma grande abertura nos quadris, um grande preparo de quadris e pernas para que você consiga executar com conforto. E às vezes a pessoa até faz o Padmasana, mas dali poucos minutos também não consegue manter a posição. E ela vai ter que ajustar para outra, passar para outra posição durante a meditação, o que também não é muito a melhor opção. O melhor é ficar na mesma posição o tempo todo para não ter desconforto, não ter o trabalho de se movimentar e aí quebrar aquele seu ciclo de concentração. Então, uma segunda opção, indo da mais avançada para menos, pode ser o Siddhasana. O Siddhasana você tem um calcanhar bem por dentro, lá tocando o períneo, e o outro pé na frente ou até por cima. No Siddhasana, os joelhos ficam bem afastados, é relativamente fácil de deixar as costas retas. Importante é usar uma almofadinha para sentar, para os pés ficarem abaixo da linha dos quadris, isso vai dar um conforto. E aí, dependendo da amplitude do seu quadril, você vai precisar de uma almofada mais baixa ou mais alta. Então, pessoas que são muito travadas nas pernas e nos quadris vão precisar de uma almofada mais alta. A melhor opção para o iniciante é um asana que a gente chama de Sukhasana. Sukha significa fácil, então é a posição que todo mundo, se você pede para alguém que nunca fez nada na vida sentar com as pernas cruzadas, ela vai colocar os dois pés por baixo das pernas. Essa é a posição mais fácil para os quadris. O grande contra dessa posição é que é muito fácil curvar as costas e relaxar. Então ela não te estimula a deixar a coluna reta. Existe um esforço das costas e menos esforço dos quadris no Sukhasana. Aí o que acontece? O segundo maior problema é justamente as costas. A gente precisa manter a coluna reta e para isso a gente precisa dos músculos de sustentação da coluna, os músculos mais próximos da coluna vertebral, principalmente do meio das costas para cima, porque é onde ocorre a curva mais importante.
esses músculos precisam estar bem treinados. E aí, um dos melhores asanas, talvez o melhor, seja o Bhujangasana, com as suas variações, de repente, de braço. Então a gente tem uma variação com as mãos entrelaçadas atrás das costas e com as mãos, os dedos entrelaçados atrás da cabeça, da nuca. Todas essas opções, fora o Bhujangasana original, com as mãos no chão ao lado do peito, vão te dar a força, o treinamento necessário para a musculatura para conseguir deixar a coluna reta. Porque se você treina uma curva para trás com a coluna, você treina as vértebras e a musculatura a sustentar uma curva grande lá atrás, a hora que você desfaz essa curva e volta num ponto reto, é como se a sua musculatura estivesse relaxada, porque ela está acostumada a uma quantidade muito maior de contração numa direção e agora ela volta para o centro e fica relaxada. Então, esses asanas todos podem te ajudar, por isso que dentro do yoga a meditação é a parte mais importante, mas a gente precisa de um treinamento prévio. A maioria das pessoas vai precisar treinar asana para conseguir ter sucesso na meditação. Poucas pessoas vêm com o corpo já pronto, adaptado, com quadris afastados, com uma postura muito boa de costas, com uma força nessa musculatura de sustentação da coluna já meio que de nascença, né? Ou já na infância adquiriu esse tipo de treino e aí na fase adulta não vai precisar treinar tanto asana.